quadro Educação para o Trânsito com Fábio Campos, educador especialista em trânsito. Bom dia, Fábio. Obrigado pela visita aqui hoje. Bom dia, Jorge. Que bom voltar, né, ao vivo aqui. E a cores, ultimamente só pelo telefone. E vamos trabalhar aí vamos falar de assuntos que envolvem todos nós aí no trânsito. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, Fábio, diante de tantas informações, né, desse feriadão prolongado aí com muitos acidentes, mortes aqui na região, com as águas se elevando, as pessoas ainda se arriscando em locais alagados e as mortes acontecendo. O que leva a gente a aumentar o risco quando está dirigindo? O que eu chamo de aumentar o risco? Por exemplo, eu estou dirigindo, quero entrar à esquerda ou sair de uma via e arriscar mais, né? Eu não tenho paciência para esperar o melhor momento, eu me arrisco. O que nos dá ou nos deixa confiantes para elevar a esse grau de risco quando nós estamos ao volante? De até atravessar um local alagado, que a gente acha que conhece, mas não sabe em que situação está, né? Olha, Jorge, aí é uma grande discussão, não é de hoje. Nós trabalhamos aí na formação dos profissionais, na formação dos condutores, e um dos temas da formação é o comportamento seguro no trânsito, que é o que todos nós buscamos, né? Qual é a melhor forma de se comportar numa via pública, como pedestre, como condutor? Esse é o grande desafio, Jorge, porque isso está diretamente ligado ao teu comportamento como pessoa. Então, se você é uma pessoa prudente, você não é um condutor prudente. Se você é uma pessoa que não está preocupado com a tua saúde, começa, Jorge, lá na base nossa, até na forma de se alimentar, de cuidar da tua saúde. Isso também reflete na condução do veículo, porque é uma extensão da tua vida pessoal no trânsito. E, infelizmente, o que nós temos que buscar para melhorar isso, Jorge? É trabalhar 3 pilares. O primeiro deles é realmente conversar com as pessoas e dizer para elas que essas atitudes, né, em casa ou na via pública, elas são perigosas e terá, infelizmente, um resultado muito negativo, que é, às vezes, uma lesão a alguém ou até mesmo, né, o óbito de uma pessoa. Pode ser ela mesma ou de outra pessoa. Então, é entender que ela é importante no meio da sociedade, uma pessoa que vale a pena estar conosco. Para isso tem que ter responsabilidade e consciência. Esse é um ponto. O segundo ponto, Jorge, é a formação dessas pessoas para conduzir e para estar em via pública. Hoje, por exemplo, nós percebemos que, em vez do governo abraçar aí as autoescolas, as entidades que formam os profissionais de trânsito, o governo ele meio que distancia dessas empresas. Inclusive, tem um projeto de lei que está muito próximo de ser aprovado, que é desobrigar, Jorge, a formação de condutores através de uma autoescola. Se o único meio que nós temos hoje é uma autoescola, em vez do Estado, o governo geral, ir de encontro a essas empresas para melhorar a formação, não. Quer desobrigar, passar pela autoescola. Então veja o perigo que nós corremos aí. Eu acho que, para mim, é um perigo como professor. Eu entendo que nós temos que melhorar a formação e não desobrigar a formação. Mas abre um parênteses aí. Se o governo não quer mais passar pelas autoescolas, ia ser formado onde? Não teria formação, Jorge. A proposta simplesmente faz 18 anos, pega um carro e sai? Faz tudo uma prova, você atingiu a média, a nota, você está apto. Olha o perigo que estamos aí a enfrentar. Esperamos que não aprove, mas o andar da carruagem, infelizmente, deve aprovar. E o terceiro, Jorge, fiscalização. Tá? Nós precisamos, né, buscar meios, infelizmente ou felizmente, tem que ter a fiscalização desses comportamentos. Hoje, ultimamente, você viu, Jorge, Blumenau instalou aí os radares, tem muita gente me procurando, amigos meus, Fábio, eu fui multado por excesso de velocidade. Aí eu falei, aonde você foi multado? Na rua X, então lá tem um semáforo. E esse semáforo, Jorge, tem uma placa. Todo semáforo que tem uma placa de velocidade, aquela velocidade é a limite daquela via. Eu não posso exceder no semáforo também esse excesso de velocidade. E a fiscalização é para isso, é para a gente criar um controle. Bom ou ruim, são esses 3 modelos, Jorge, esses 3 fatores que vão melhorar a segurança viária no nosso dia a dia. Mas vão conseguir educar? Porque essa que é a grande questão, né? Jorge, porque é uma tomada de decisão que pode te levar à morte.
Hoje, imediatamente, de imediato, bate pronto, Jorge. Isso é o que tem que ser feito agora. Porque a fiscalização cada vez mais exigir mais da formação. E voltando para uma boa base, aí vem sim, né? A gente vai mudar essa realidade com uma boa base educacional. Isso é gerações. Então precisamos hoje trabalhar os pequenos, as crianças, como que elas devem se comportar na via pública para que daqui a 15 a 20 anos, Jorge, veja só, olha o tempo, hein? 15, 20 anos possamos ter mudança que nós queremos. Porque hoje, pontualmente, aumentar a fiscalização, tá? Melhorar a formação de quem já está com 18 anos e assim buscar aí que altere o comportamento das pessoas. Mas é uma realidade nossa que não é fácil, Jorge, porque infelizmente na via pública é o espaço que mais tira a vida das pessoas. Onde se mais tem pessoas mortas é na via pública. Infelizmente, isso é no meio rural e também no meio urbano. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, né? A gente teve aí mais uma morte com um motociclista na SC-108, né? Pelo que eu li aí no final de semana, o motorista de um veículo teria acessado aí à esquerda ou saído de uma rua e acabou não vendo a moto. Então, aquelas tomadas de decisões, né, muitas vezes um pouco arriscadas, né? Ou lenta, né? Ou lenta, tem tudo isso, né? A gente estava até conversando aqui, né? Um carro com câmbio manual, ele arranca de um jeito, um com câmbio automático arranca de outro jeito, né? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado. O automático, né, Jorge? Ele é muito mais rápido para tudo, né? Para entrar em movimento. A frenagem também é mais forte, porque como ele é automático, o motor está junto com a frenagem, isso é importante. Então ele é rápido em todo sentido. Nesse caso aí que você falou, Jorge, da entrada e saída de rua ou de rodovias, aí você vê a importância, Jorge, de as ruas serem binárias, duplicadas, para que não permita o cruzamento. Tá? O acesso às vias laterais, Jorge, tem que ser no mesmo sentido de circulação da via. Tá? Então, a importância de rodovias duplicadas. Claro que isso não tira a responsabilidade do condutor de estar atento, mas veja a diferença se fosse uma rodovia duplicada, no meio teria aqueles canteiros centrais que não deixa realizar a manobra perigosa, que é a conversão à esquerda ou às vezes à direita, depende do lado da via. Então é importante buscar, né, que essas vias também sejam seguras e que o condutor, né, faça a sua parte, que é estar atento constantemente à direção veicular. Sempre, né? Esse é o grande cuidado. A gente teve nesse final de semana, Fábio, durante esse feriadão e novamente essa enchente aqui na nossa região, aquele senhor que estava com um trator que tombou no meio do alagamento lá e ela acabou morrendo afogado ali com aquele acidente, né? Mais uma vez. Imprudência, Jorge, né? Mais uma vez, né, aumentamos o risco. E vejam, um trator que é forte, dificilmente ele tomba, é tracionado, tem várias vantagens do que um automóvel ou uma motocicleta. E mesmo assim, ocorreu um óbito, né? Porque esquecemos o terreno, né, que estão circulando. Então não é só a máquina, mas eu tenho que estar preparado e pensar. É que eu falo sempre, Jorge, vou voltar a bater essa tecla. Para você que vai conduzir qualquer tipo de veículo, primeiro tem que ter habilidade para isso, entender o teu percurso, o teu trajeto, né? Por que eu vou transitar nessa via alagada? O meu veículo é compatível, tá? Mas se ele tombar, por onde que eu vou sair? São situações importantes, Jorge, que todo aquele que dirige um automóvel ou um veículo automotor tem que saber. Eu de moto, estou de motocicleta. Se eu entender que daqui a pouco alguém pode cruzar a minha frente, eu tenho que estar prevendo a minha velocidade, a forma como eu vou se jogar da moto para poder sobreviver. Esse é o condutor prudente. Então, independente do veículo, tem que saber como se deve se comportar em situações adversas como essa, infelizmente. Essa situação. Há pouco você falava da sinalização e eu queria te fazer uma pergunta, né? Tem alguns semáforos que tem também o controle de velocidade, apesar de não estar especificado no semáforo.
Mas geralmente está o semáforo, a placa de velocidade e a câmera ali. Então eles têm também o controle de velocidade no semáforo. Eu acho que devia estar bem especificado isso, mas não está, né? Mas vamos lá. Eu queria saber se no código isso é permitido, né? E por que nos falta a consciência de respeitar a velocidade? Temos... Pois não, pode completar. E tem vereadores, né? A gente está em véspera de ano eleitoral, então isso é comum, que querem padronizar velocidade. Te faço uma pergunta, cara. É possível padronizar velocidade? Jorge, possível mas não será eficiente. Não será, vai aumentar mais ainda, para mim, meu ponto de vista, a fiscalização. Porque se eu pegar uma via como a Rua Bahia, o 2 de setembro, e que é 60, vou colocar a 50, ou todo mundo 40, isso vai aumentar mais ainda a imprudência. Pois é, isso que eu digo. Sim, a questão é a seguinte, a prefeitura hoje está implantando de acordo com a norma, que ela sabe que ela não pode fugir da norma. Tanto é que ela já fez alguns ajustes, né, para acompanhar a norma. Então, a velocidade depende de cada via. Então, eu não posso generalizar que todos são 40, 50 e 60. Então, beleza, vamos regulamentar então, tudo 60 então, em vez de ser 50. Não vamos querer 50. Mas vamos dar 50 numa via que permite dar 60 ou até mais. Eu vou pegar a via expressa então, botar 50, porque se é padrão é para todas. É todas as vias urbanas, desde a via expressa à Rua 15, por exemplo. É padrão para todas. E não dá, não pode ser assim. Eu acredito que o órgão municipal consegue justificar isso, porque ele tem um plano para implantação. Eu também não concordo que tem que padronizar. Eu entendo que tem que seguir o que está na placa. O que tem que fazer, Jorge, tem que identificar, né? Agora, isso, se a pessoa não quer olhar... É diferente. É outros 500. Como você falou antes, nos semáforos, não basta só a minha placa de velocidade. Pode plaquinha, ó, cruzamento monitorado por velocidade. Né? Algumas campanhas... Eu acho que pode o governo municipal melhorar na campanha e na sinalização. Mas padronizar, não vejo isso viável. Pelo contrário, isso vai piorar. Tá? Eu acredito que vai ficar mais lento as vias, porque hoje a gente já percebe que reduziu bastante. Tem muito mais fila. Por que tem mais fila, Jorge? Tem mais semáforo funcionando e a velocidade está controlada. Então a tendência é ter mais lentidão. Então já é o papel da fiscalização. Agora, se eu criar um padrão de 50 por hora, só vai aumentar cada vez mais ainda as filas. E não adianta para reclamar. E não adianta fazer mais vias, porque se é padrão de 50 por hora, que eu acho que deve ser, eu acho que a tendência é 50 se quiser padronizar, mas o vereador pode solicitar isso, mas o município vai justificar que não é possível, porque a lei prevê que cada via tem a sua classificação. Por mais que o prefeito pode chegar, não, vamos fazer tudo 50, pode, mas eu acho inviável. Eu entendo que não precisa. Precisa que as pessoas fiquem atentas às placas de trânsito. É para isso que o condutor é habilitado, né, para enxergar as placas são tamanho padrão, altura padrão. Então, se tiver algo de errado, a gente vai corrigir, a gente cobra a prefeitura, corrige essa placa, e que os condutores tenham atenção constante. Que a gente vê muito os motoristas, o Jorge, que não lê placas. Ele está lendo o GPS, ele está preocupado com o GPS dele. E acompanhar a marcação viária ele não quer. Então, existe o contraponto aí que o condutor precisa acompanhar a marcação viária no solo e as placas. E ponto final. Eu acho que, estando bem sinalizado, Jorge, eu acho que não tem problema nenhum. Tá? Mas falta cobrança. Aí entra um pedido meu, Jorge. Precisamos de campanha, Jorge. Precisamos estar com campanha nas escolas, empresas, na rádio, TV do município para informar. Faça isso, condutor, faça aquilo, para poder realmente ir junto com o que a Via está oferecendo hoje também. Uhum. Eu acho que pode ser melhor as campanhas. Sinalização bem feita e o condutor tem que bancar a responsabilidade dele. A culpa né? é nossa, né? Eu falo nosso como condutor, né, Jorge? Porque tem radar. Porque a culpa somos nossa, né? Nós sabemos, você conhece, Jorge, eu também conheço, condutores infratores que dirigem bêbado, com essas velocidades, transporta pessoas, crianças sem cinto. Nós sabemos disso, a gente conhece vizinhos nossos que fazem isso. Tá, vizinho, tu não vai atender a segurança? Não, então, prefeitura, fiscaliza mesmo. Infelizmente, nós pagamos pelos outros. Agora, quando a sociedade tiver toda a noção, pessoal, ó, você não pode andar irregular, você tem que andar corretamente, e eu começar a cobrar do meu vizinho, e exigir dele que faça o comportamento correto, aí não vai ter mais radar.
vai ter mais blitz, por quê? Tá todo mundo seguindo o padrão, mas como não tem, a única forma hoje, Jorge, é através da fiscalização e ponto final. Tá certo. Algo mais a colocar, Fábio, nessa manhã? Jorge, só cobrar da Prefeitura do Blumenau, né? É importante isso, que na CNH digital hoje, tá? A pessoa que é idosa, tá? Ela pode já aderir à credencial, que ela é gratuita. Então, por exemplo, o senhor que é idoso ou idosa hoje, acima de 60 anos, que quer usar uma vaga de estacionamento e não fez a credencial na Prefeitura, hoje você pode baixar no aplicativo da CNH Digital. Então, se esse idoso, se a idosa tiver a CNH Digital, é só vir aqui e baixar. E Blumenau não aderiu ainda. Não aderiu? Blumenau ainda não. Indaial já aderiu. Algumas cidades aqui da região do Vale já aderiu já. E Blumenau ainda não. Eu até vi consultei de manhã. E Blumenau ainda não. Mas nós vamos pedir para o município a aderir, que é bem legal. Está aqui embaixo na CNH. Você vai ver aqui, ó, credencial de estacionamento. Aí tem aqui os municípios que já estão incorporados a essa prática bem bacana, que eu achei interessante. E só para conhecimento de todos aqui, nossa região aqui bem rapidinho, ó, as cidades que já têm esse sistema na CNH digital. São elas aqui, ó. Temos já em Balneário Camboriú, Joinville, Araquari, Chapecó, Criciúma, Indaial, Pomerode, ó. Indaial, Pomerode, São José, Ceará, Xanxerê e São Bento. Nós ainda não estamos no acesso, mas eu espero que em breve consigamos aí ter esse acesso, que isso é bacana, gratuito. Qualquer idoso, ele está em qualquer vaga, ele não tem credencial, porque tem que ter credencial, se não tiver ele pode ser autuado. Uhum. Ele pode baixar aqui nesse FNH e apresentar isso ao fiscalizador, imprimir também e colocar no painel do carro, que é tranquilo. Então tá certo. Então fica aí a dica, né? Com certeza daqui a pouco já deve estar liberado. Obrigado, Fábio, pela tua participação. Ótima semana. Na segunda a gente se vê aqui novamente. Grato, Jorge. Até semana que vem. A todos um forte abraço. Fábio Campos, educador especialista em trânsito, no quadro Educação para o Trânsito de hoje.